Vai, Rodolfo. Oi, boa tarde. Tutameia ao vivo, discutindo as questões que estão aí na mesa, né, das conversas das cidades do Brasil. Hoje vamos falar sobre a greve ou sobre as mobilizações dos professores particulares aqui em São Paulo. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a Silvia Barbara, diretora do Sindicato dos Professores Particulares de São Paulo. Antes de eu fazer a primeira pergunta para ela, a Eleonora apresentar, enfim, a gente faz aquela mobilização aqui, queria te convidar para espalhar essa conversa, compartilhando a transmissão nas suas redes, passando para os amigos e também se inscrevendo no nosso canal no YouTube, que já está aqui, já tá aí na sua telinha, né? youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia com letras maiúsculas, né? Então é isso, divulgue, porque é a palavra de cientistas, pesquisadores que estão analisando o Brasil, que estão mudando o Brasil, como estão fazendo hoje, ou estou fazendo aqui em São Paulo nesse período, os professores nessa campanha salarial, que agora vamos conversar com a Silvia para nos contar um pouco sobre isso. Eu perguntei a ela antes que vocês estavam pedindo algum reajuste salarial. Ela falou, não. Então, como é que é essa campanha do sindicato, a campanha dos professores? Boa tarde, né? Eu estava falando para você que é uma campanha salarial atípica, porque o reajuste salarial não é a prioridade dos professores. A gente está pedindo a inflação e mais 3% em 2 anos. Então, de fato, a inflação é de 2%, é muito pouco. Essa não é a nossa prioridade. A nossa prioridade são os direitos coletivos que regulam as relações de trabalho, que dão proteção ao professor e que precisam ser renovados. Essa é a prioridade. Então, é uma campanha salarial que de salário tem pouca coisa, porque a prioridade absoluta é a garantia de condições de trabalho. E essa garantia se dá pelo estabelecimento de uma convenção coletiva que regula as relações de trabalho. Você falava antes que era uma campanha que poderia ser emblemática em relação a como reação, né, uma forma de reação à reforma trabalhista, aos direitos trabalhistas que foram sequestrados pela reforma. Pode explicar um pouquinho mais isso? Então, como é que a reforma atingiu os professores ou atingiu os trabalhadores em geral? Ela é direta. Numa negociação, uma regra máxima de toda negociação: se as duas partes não existir um equilíbrio entre as duas partes, essa negociação está fadada a fracasso, porque a parte mais forte vai pressionar, vai fomentar o confronto para buscar os seus objetivos. Até a reforma trabalhista, um dos princípios da negociação é de que a convenção coletiva, os direitos coletivos, eles seriam mantidos até que uma nova convenção coletiva fosse assinada, até o encerramento das negociações. Por que você precisa manter os direitos até o encerramento das negociações? Exatamente para evitar que a parte mais forte, que é a do patrão, né, force a barra para, conseguir aquilo que quer. A reforma trabalhista acabou com isso. Isso se chamava, em termos técnicos, ultratividade das normas colegiadas, um nome feio, mas que advogado conhece bem. Então, a database dos professores é 1º de março. A nossa convenção coletiva se encerrou dia 28 de fevereiro. E os patrões viram, no encerramento da convenção, a possibilidade, uma janela de oportunidade para retirar um monte de direitos. Por exemplo? Por exemplo, a garantia semestral de salários.
ela é uma cláusula que disciplina o processo de demissão sem justa causa do professor nas escolas particulares. Esse professor, ele passa por um período probatório aí, de 22 meses e depois de 22 meses de trabalho, se ele vier a ser demitido durante o semestre, ele tem garantia de salários até o final do semestre. É um mercado de trabalho sazonal, então é muito difícil um professor demitido em março conseguir o emprego. Então ele tem essa garantia. Não é estabilidade, na verdade só disciplinou o processo de demissão. A escola tem que esperar, se não quiser gastar mais, espera até o final do semestre para demitir. Essa cláusula existe há muito tempo, desde 1989, e ela foi sendo adequada a mudanças aí, enfim, mas o direito se manteve. Eles querem aumentar o limite de 22 meses para 5 anos. Só que quase 70% da categoria tem menos de 5 anos. Se a gente aceitasse essa mudança, nós excluiríamos quase 70% dos professores do acesso a essa cláusula. Sim. Não tem como, são dados do Ministério do Trabalho. Uma professora de educação infantil permanece na escola em média 2 anos e meio. É muito pouco. E haja vista que a gente já ampliou esse limite há 3 anos, ou 3 ou 4 anos atrás, de 18 para 22 meses. Então já houve uma concessão, né, em determinado momento, numa negociação também um pouco mais complicada. Então são coisas desse tipo que não podem ser aceitas de maneira alguma, não tem como. E como é que está essa mobilização dos professores? Como é que vocês estão atuando? Como é que está essa negociação? Acho que tem uma coisa também muito emblemática e muito positiva. É uma mobilização crescente e que talvez, se a questão principal fosse o dinheiro, a gente não conseguisse esse nível de mobilização. Os professores estão muito conscientes de que isso é uma luta coletiva, é uma luta de categoria e que a gente está perdendo, talvez, a gente está sendo ameaçado de perder aquilo que é o nosso maior patrimônio. Porque a convenção coletiva, ela é o resultado de luta, de muitos anos de luta. E com a conjuntura muito desfavorável aos trabalhadores, ficou claro de que se você abrir mão, se você perder alguma coisa agora, dificilmente você recupera daqui para frente. Então esse é o aspecto positivo, é isso que tem estimulado um crescimento cada vez maior da mobilização. Ontem na Assembleia do dia 23, o sindicato tem um espaço para 400 pessoas e a Assembleia foi feita na rua, né, com quase 1.000 professores participando de forma ativa. Tinha muita representatividade. Muitos professores que não tiveram condições de paralisar as atividades no período da manhã se deslocaram para o sindicato e participaram ativamente da Assembleia. E a gente acha que a perspectiva daqui para frente é de aumentar cada vez mais. Até porque a radicalização do sindicato patronal parece que está se acentuando. Né? Então, na verdade, essa radicalização acaba sendo um caminho para o confronto, que eu acho que nenhum professor desejaria, né? Mas que ele não vai perder isso de vista, não tem como. É a primeira mobilização desse tipo, a primeira greve em 15 anos, né? Fala um pouco da categoria, nós estamos falando dos professores das escolas privadas da cidade de São Paulo, fala um pouco desse universo. Em quantas escolas, enfim. São 45 mil professores aproximadamente na cidade de São Paulo, distribuído em 2.500, 2.600 escolas, mas são escolas, há uma pulverização muito grande. Mais de 50%, segundo dados do CIESP, do Sindicato Patronal, são de escolas muito pequenas, escolas de educação infantil muito pequenas. Né? Então, é claro, a categoria também está pulverizada.
professor tem um azar, digamos assim, né? Nossa database é em 1º de março. Então, na época da inflação, quando você tinha planos econômicos sistemáticos, a gente era sempre invariavelmente afetado, porque quando estava perto de receber, de negociar o reajuste, vinha um plano de saúde e acabava com tudo, né? O último plano de saúde, plano econômico que aconteceu foi em 94 no Plano Real. E aí aconteceu uma coisa interessante. O sindicato havia assinado uma convenção em 93 como seguro para o plano econômico que nós sabíamos que viria, né? E aí veio o Plano Real e é óbvio que as escolas não quiseram cumprir a convenção, né? Então você tem mobilizações em momentos de confronto aberto nas campanhas salariais, principalmente por conta dos planos econômicos, né? A última grande campanha salarial em que houve um confronto, mas não chegou a ter uma greve ou um movimento de paralisação como está acontecendo agora, como é a nossa perspectiva, a gente acredita que possa acontecer, foi em 2003. Também uma campanha salarial. Em 2002, no finalzinho de 2002, naquela mudança de governo do FHC para o Lula, a inflação, né, o sistema financeiro resolveu prestar um serviço, a inflação subiu nos últimos 2 meses muito acima de qualquer expectativa. As escolas alegavam que tinham reajustado as mensalidades com base numa inflação muito baixa, e aí ela tinha estourado para quase 17%, não tinha condições de dar. E nós fomos a dissídio, né? Como está acontecendo esse ano. Mas há uma diferença grande entre 2003 e 2018. Em 2003, a questão foi puramente salarial. A gente tinha aquela chamada ultratividade, a garantia das cláusulas sociais, até que o dissídio fosse resolvido, o reajuste fosse resolvido. E era uma questão de salário. Ou porque as escolas foram dando alguma antecipação, ou porque talvez os professores entendam que o grande patrimônio deles são os direitos coletivos de trabalhador. Houve muita manifestação, muita mobilização, mas não com a intensidade que está acontecendo esse ano. O que diferencia esse ano, eu volto a falar, não é o salário, né? É a ameaça de perda de direitos sobre os quais a gente não quer abrir mão, e nós não vamos abrir mão. Tem alguns que são importantes até para o futuro da família do professor. Hoje de manhã conversei com uma professora desempregada que estava indignada com o que ela chamou de mesquinharia até da patronal, que quer tirar o direito à bolsa de estudo para os filhos dos professores. Isso aí, o que isso representa? Isso efetivamente mobiliza? Qual é a importância desse direito? Ou, enfim, quais são os 5 direitos que formam a pauta principal? Na verdade, são 64 cláusulas, né, a convenção coletiva. Só que uma parte dela, até a interrupção das negociações, uma parte dela já havia consenso das duas partes, da nossa com o sindicato patronal. São cláusulas, digamos, secundárias, de menor importância, são importantes também, mas não tanto quanto outras. Então já havia consenso. Havia discussão em torno de mais ou menos 40% da convenção, 35%, mas algumas entre esses, tem 5 questões que, para a gente, eles viraram cláusulas pétreas, né? Uma delas é a bolsa de estudo, é a gratuidade. Então, o filho de professor, o professor tem direito a 2 gratuidades integrais até 2 filhos. É só a mensalidade, taxa de material, todo o resto se paga, né? Só não se paga a mensalidade. Eles propuseram uma única bolsa. Então, se você tivesse 2 filhos, você fatalmente teria que colocar um filho na escola onde você lecionasse e outro em outra escola. Por quê? Porque existe
oceano Atlântico entre a média salarial e o valor das mensalidades escolares. Por exemplo, dá um exemplo para a gente entender esse oceano Atlântico. É assim, você pode ter escolas que remuneram melhor, os salários são mais altos, mas nessas as mensalidades também são mais altas. Então, você não vai encontrar um professor que consiga pagar a mensalidade na escola onde ele leciona. Ele pode receber mais e ele pode ter até condições de pagar uma mensalidade, mas certamente numa escola de valor de mensalidade inferior. Né? Então, a gratuidade ela tem um pouco esse sentido, não tem... Como é que você faz? Você vai separar as duas crianças? Isso se o professor tiver 2 filhos, né? Então, essa é a bolsa de estudo. Há uma outra questão que é a do recesso escolar, que também está sendo falada e talvez seja a principal. O professor não é só no Brasil, isso que é importante falar. A gente até está tentando fazer esse levantamento. Os professores não têm mais do que 30 dias de férias ao contrário dos outros trabalhadores, porque eles lidam com crianças e adolescentes. Não é fácil. Então ele precisa estar preparado, né, descansado para enfrentar um ano letivo grande. A gente tem garantido na convenção coletiva, além das férias, mais 30 dias de recesso, como existe também para os professores da rede municipal e mais recentemente da rede estadual. São 30 dias de recesso corridos. Geralmente eles são gozados entre o dia 22 de dezembro até 20 de janeiro. Na prática, o que você tem são 20 dias de recesso, porque ninguém consegue descansar entre o Natal e o Ano Novo. Eu não conheço ninguém. Então, o professor, na verdade, ele tem 20 dias para repor as energias e voltar às aulas. Eles querem, o sindicato patronal e as escolas, é bom falar, não é só o sindicato patronal. As escolas, algumas grandes e importantes, acham que tem que reduzir, né? E o professor tem que voltar mais cedo para a escola. Acho que não tem, que isso faria segundo, né, eu li a carta de uma escola endereçada aos pais e também aos professores, estava tentando demover os professores da decisão de parar. Ele diz que uma redução do recesso faria bem ao trabalho. Eu não sei exatamente a que trabalho que a direção do Colégio Oswaldo de Andrade estava se referindo, mas ele diz isso. A gente precisa garantir o recesso para ter condições de trabalho e de saúde, uma preservação de saúde. O recesso existe há muitos anos e o sindicato patronal está alegando que, como há 200 dias letivos obrigatórios, né, obrigatoriedade de 200 dias letivos, não cabe recesso e mais férias. Não é verdade, porque a obrigatoriedade de 200 dias letivos é da LDB. A LDB foi sancionada em dezembro de 96. Então, os 200 dias letivos existem desde 97 e a gente tem convivido até hoje muito bem. Consegue fazer 30 dias de recesso, 30 dias de férias coletivas e 200 dias letivos. Foram 2, você falou que são 5 pontos fundamentais. A outra questão são as férias coletivas, que também tem muito a ver com o recesso e com a reforma trabalhista. Por que o professor tem que ter férias coletivas? Porque ele trabalha em mais de um lugar. Se você puder parcelar as férias ou dar em qualquer momento, né, ele corre o risco de não ter direito às férias, porque quando ele tiver de férias numa escola, ele vai estar trabalhando na outra. Porque os salários são baixos e exigem essa né, que precisa. E às vezes também, além do salário, tem uma questão de você não ter carga horária numa escola única, disponível numa única escola. Eu sou professora de geografia, por exemplo. A carga horária é muito baixa. E agora acho que é capaz de reduzir mais ainda. Não tem como você ter, para ter um salário razoável,
um salário adequado, você precisa somar um número de aulas que muitas vezes não está disponível numa única escola. Bom, a reforma trabalhista autoriza agora a divisão de férias em até 3 períodos, desde que nenhum dos períodos tenha pelo menos 14 dias. Eles querem adotar a reforma trabalhista para as férias, o que acaba, na verdade, com o conceito de férias coletivas, né? E vai inviabilizar. Então, as férias, assim como o recesso, está muito relacionado às condições de saúde dos professores. Então, não tem como se abrir mão. E aí, que país do mundo em que professor tem só 30 dias de férias? Não é verdade, não tem. É mais tempo e é necessário isso. Né? Eu tinha falado disso, tinha falado da redução do salário. Não falei da redução dos salários, que é um outro ponto. Reforma trabalhista, voltando novamente. Né? Uma das propostas permite a possibilidade de redução de salário por meio de acordos na escola. Né? O professor recebe por hora aula. Então, ele recebe proporcionalmente ao número de aulas que dá. É óbvio que de um ano para outro você tem oscilação na carga horária. Se a escola perde aluno, você tem fechamento de classe e a convenção coletiva já disciplina como essa redução deve ser feita, pode ser feita. Né? Ela estabelece regras civilizadas, vamos dizer assim, para que haja redução de carga horária. Mas a reforma trabalhista, se levada ao pé da letra, ela permite que o valor da hora-aula seja reduzido. Né? Então, essa é uma outra questão que eles estão propondo. Eles citam nominalmente a CLT, a mudança na CLT, em questão de... a CLT ela permite... A reforma trabalhista, ela permite que acordos internos nas empresas possam ser menores do que a legislação estabelece. Né? Essa é a grande novidade. E aí eu vou pedir licença para me demorar um pouquinho nisso. Claro. Eu acho que o espírito da reforma trabalhista é esvaziar todas as regras, desregulamentar todas as regras gerais, que são universais. Até a reforma trabalhista, você tem direitos na Constituição, esses não podiam mesmo ser abaixo, você tem a CLT, que garante direito aos trabalhadores, e você tem as convenções coletivas de trabalho, que são específicas para cada categoria profissional. Bom, os acordos nas empresas poderiam ser feitos desde que fossem melhores do que a lei. Ninguém poderia assinar um acordo abaixo da lei. Desde novembro isso é permitido. Né? É claro, precisa ter a concordância do sindicato? Precisa. Né? Isso diz a Constituição, que acordos coletivos têm que ter o sindicato, a supervisão, o acompanhamento do sindicato. Mas essa é a lógica da reforma trabalhista, esvaziar aquilo que é universal, aquilo que é geral, aquilo que é mínimo, para permitir que as escolas, que as empresas em geral, estabeleçam cada uma as suas próprias regras com os trabalhadores. E dentro da empresa, a correlação de forças é desnecessário falar o que acontece, né? Então você pode, no limite, você pode ter, num determinado momento, trabalhadores de uma empresa pressionando o seu sindicato para que eles assinem um acordo inferior à lei sob o risco de perder o emprego, coisas do tipo. Né? Essa é a lógica da negociação na nossa campanha salarial. É esvaziar a convenção coletiva e dar força para os acordos nas empresas. Nisso, os professores entenderam claramente que era um jogo e uma armadilha e que ninguém podia cair nela. Muitas escolas de grande porte, no início das negociações, as direções foram às salas dos professores, falaram: olha, nós somos contra o CIESP,
Nós não concordamos com o sindicato das escolas. Então, uma escola A, escola B, né, iam na sala dos professores e falavam, olha, a gente é contra a política do sindicato patronal, nós nem somos filiados ao sindicato patronal. E então, isso não é com a gente. Né? Isso é um problema entre os sindicatos. Então, nós vamos, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai manter as convenções, os direitos coletivos, né? Graças a Deus os professores não caíram nessa esparrela, né? Eles entenderam claramente que, primeiro, essas escolas estavam constrangendo, na verdade, os professores, né? Porque se eles não concordam com a política do sindicato patronal, eles têm que ir na assembleia patronal falar isso, não tem que falar para professor, né? Então, os professores entenderam isso e eles sabem que não adianta você ter o direito garantido numa escola por liberalidade do patrão. Ele precisa ter a regra geral assegurada, universal, plena, para todos os professores, porque aí eu mudo de escola e eu vou ter os mesmos direitos na outra escola. Né? É porque uma das faces da reforma trabalhista é justamente esvaziar, manietar os sindicatos, né? Inclusive financeiramente. Pulverizar a discussão. Né? A reforma trabalhista, até o termo não está muito correto. Ele é uma reforma trabalhista, é sindical e ela é jurídica também. Porque um terço da reforma é mudança na lei, é redução de direitos. O outro terço é enfraquecimento dos sindicatos. E o outro terço é o enfraquecimento da justiça do trabalho. Então, a lei criou dificuldades para o ingresso de ações coletivas, sob a falsa desculpa de que havia uma indústria de ações. Ora, o trabalhador ingressa com a ação quando ele não tem o direito respeitado. Se você respeita a lei, não tem ação trabalhista. Né? Nossa, fica a dica. Quer dizer, e vocês estão sendo a primeira categoria a enfrentar de frente esse conjunto de mudanças aí tão sentindo na pele aí. O que é isso, porque no início das negociações a primeira proposta patronal mexia em 40% da convenção coletiva. Esse é o verdadeiro significado do esvaziamento, né? E eu volto a falar, e da conivência de algumas escolas que diziam que eram contrários à política, mas estavam gostando e talvez até pressionando para esse esvaziamento da regra geral. Porque a tradição, a não ser na crise de 2003, porque os donos de escola falavam que não tinham dinheiro para pagar o reajuste, a inflação, a tradição nos últimos anos foi de negociação. Né? A convenção ela foi sendo aperfeiçoada de um lado e de outro, foi sendo alterada pontualmente. Mas o que eles querem é uma alteração no atacado, assim, destrói tudo e deixa que a escola decide o que ela vai dar para o professor e o que ela não vai dar. Quer aproveitar não só a reforma, mas o próprio momento político que sem vive dúvida, o país, né? Nós estamos vivendo momentos tenebrosos em vários aspectos, e um deles é uma ofensiva contra os trabalhadores, quer dizer, o que é direito agora está sendo tratado como privilégio. Né? Os tempos são tenebrosos mesmo. Né? E como é que são os desdobramentos aí dos movimentos de vocês daqui para diante? Quer dizer, vocês fizeram ontem uma paralisação, essa assembleia que foi muito importante, muito grande, né, para além das expectativas do próprio sindicato, pelo jeito. E agora como é que vai ser daqui para frente? Há uma greve já... Agora está previsto uma nova paralisação, nos mesmos moldes do que foi feito no dia 23 para o dia 29, a próxima terça-feira. Paralisação com ações em vários pontos da cidade, aulas públicas na parte da manhã e assembleia no sindicato a partir das 14 horas. Pode ser que essa assembleia do dia 29, delibere aí uma greve por tempo indeterminado, porque isso estava na pauta da Assembleia do dia 23, mas a categoria achou que deveria
fazer mais uma nova paralisação, dar um tempo, porque o que a gente está vivendo, assim, nenhum professor queria estar passando por esse tipo de problema, acredito eu, né? O que a gente queria desde o começo é ter a renovação das cláusulas. Tem negociação nesse meio termo? Não. Não tem? Não. Não tem então, marcada com o sindicato patronal? O que aconteceu é que na primeira fase da campanha, as negociações começaram em janeiro. E em março, diante da proposta de mudar, detonar 40% da convenção coletiva, os sindicatos professores entrou com um processo no Tribunal Regional do Trabalho. É um dissídio coletivo que está à espera de julgamento. Houve 2 tentativas por parte do Tribunal Regional do Trabalho de fazer uma conciliação, e o sindicato patronal recusou as 2 vezes, né? Na primeira vez que ele recusou a conciliação, houve o rompimento das negociações, e de lá até agora não houve mais negociação. O sindicato patronal forçou a barra aí. Sem dúvida, eu acho que é aquela coisa que eu falei, né? Enquanto você tinha os direitos garantidos, assegurados aqui, até que nova convenção fosse assinada, né? Você tinha um certo equilíbrio de forças entre os 2 lados que estavam negociando. Isso desequilibrou. O lado patronal ele ficou muito mais fortalecido em função da supressão do fim da convenção coletiva. Esse equilíbrio de força está se restabelecendo agora, mas de que maneira? Pela via política, né? Os professores estão se organizando e estão pressionando e tentando acuar, e isso vai restabelecer o equilíbrio necessário para a negociação. A ação do sindicato ela é fortalecida se você tem a categoria atrás, mobilizada, pressionando, e é isso que está acontecendo. Por isso que a gente está muito otimista, ainda não em relação ao resultado da campanha salarial, porque não há negociação, mas a gente está otimista no sentido do crescimento da mobilização dos professores e de uma pressão grande, né? Eu acho que as escolas, inclusive, têm obrigação de justificar para os pais de alunos, né, como é que a gente chegou a essa situação, porque era uma pauta de reivindicação enxuta. Ninguém estava pedindo mundos e fundos. A gente até pediu uma outra cláusula chamada hora tecnológica, que nós pedimos há 10 anos, a gente tem pedido isso. O que aconteceu é que o trabalho do professor mudou muito com o avanço tecnológico. A disponibilidade que é exigida do professor fora do horário que ele está na escola, hoje é muito maior. Sempre foi grande, né? O professor foi a categoria meio que inventou o home office. Isso. Antes mesmo do computador. Corrigir prova. Só preparação de aula. Uma preparação de aula de uma... Não paga, né? Uma preparação de uma aula de 50 minutos, às vezes envolve 4, 5, dependendo do que você vai propor na aula, 4, 5, 6 horas de trabalho para uma aula, né? Muita coisa. A tecnologia, ela de um lado melhorou, é óbvio, com o nosso trabalho, você tem acesso a fontes de informações muito grandes, mas aumentou muito o trabalho, inclusive na interação com os alunos. Essas plataformas educacionais colocam a gente em contato com o aluno em tempo permanente. Fica em grupo de WhatsApp da aula? Pois é, mais ou menos isso existe também. Isso existe. Quando chegou o e-mail, quando começaram os e-mails, você abria, você não precisava abrir toda hora, né? Mas aquilo apitando no seu celular é o dia inteiro, no seu computador o dia inteiro. Então existe esse aumento, são novas exigências, né, que foram criadas, um aumento da sobrecarga, e a gente acha, há 10 anos que a gente tem reivindicado um adicional por esse aumento de sobrecarga de trabalho, né? Até a hora tecnológica entrou na pauta, mas se você pegar todos os materiais divulgados pelos sindicatos professores desde o começo, a gente tem insistido, a gente está pedindo isso, mas a nossa prioridade é a manutenção dos direitos.
E aí, retomando o início lá da minha reflexão, acho que as escolas precisam justificar agora para os pais por que direitos que foram sendo ajustados com o tempo, mas que eles são garantidos há mais de 20 anos, agora, bem agora, no momento de ofensiva contra os trabalhadores, elas decidem tirar. E não me venham com argumentos pedagógicos, isso não é verdadeiro. Essa história de falar que o professor precisa estar mais disponível porque há novas exigências curriculares, pedagógicas, é mentira. Pelo contrário, exatamente porque a gente está trabalhando a mais, é que a gente precisa ter o recesso garantido agora. Não me vem com essa ideia de superexplorar porque razões de ordem pedagógica, não é verdade. Nessa mobilização tem dos professores, eles vêm recebendo um apoio importante dos alunos, Ontem a Leonora foi fazer uma caminhada muito aqui, encontrou uma turma que estava lá fazendo uma passeata, cantando lá, o professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. E posso mostrar aqui? Pode mostrar. Vou mostrar bem aqui. Ontem teve uma assembleia, uma manifestação na Paulista que a foto fala por si, não é? E onde teve a presença de muitos estudantes. Você podia comentar um pouco? Estudantes era uma parte de movimentos secundaristas já organizados, outros que não estavam tão organizados, mas foram lá dar apoio, e pais de alunos. E os pais? Como é que os pais estão reagindo a isso? Então, em algumas escolas, que eu tenha conhecimento, eu não vi, por enquanto, nenhum pai de aluno reclamando. A gente teve em algumas escolas a divulgação de cartas de pais de alunos, o Gracinha, no Oswald de Andrade, onde me parece que a pressão contra os professores tem sido bastante grande. Os pais se manifestaram, divulgaram cartas abertas em apoio e solidariedade, até porque eles sabem que não é usual, esse tipo de mobilização quer dizer, se está acontecendo é porque realmente a situação é muito grave. Então, o ato na Paulista foi uma coisa maravilhosa, assim, de emocionar qualquer pessoa, ainda mais se for professora. Aí não tem... Foi realmente muito bonito, uma homenagem muito, muito bonita. E que se estendeu, foi até a Praça Roosevelt, bem bacana mesmo, bem legal. Silvia, a gente está num momento também de muita mudança no próprio ensino brasileiro. Tem tanta reforma que você falou no ensino médio e tem também a mudança nas empresas. Tem empresas estrangeiras vindo para cá, comprando escolas aqui, fazendo conglomerados enormes. Como é que está? O que está acontecendo aí na educação? Esse é um fenômeno que começou no ensino superior e agora começa a se expandir para a educação básica. É a presença de grandes grupos, alguns de capital aberto, são 5 empresas que têm hoje capital, ações na Bolsa de Valores, outros que não têm capital aberto, mas são grandes empresas, algumas transnacionais, com capital externo, que vêm investir aqui, porque sabem que a taxa de retorno no Brasil é muito grande, em parte financiado por políticas públicas. O próprio FIES, o ProUni, você tem o poder público financiando, a partir da década de 90, em grande parte, a iniciativa privada, o ensino superior privado, e você tinha demanda. Quer dizer, você tem, num primeiro momento, a universalização do ensino fundamental, a expansão do ensino médio, e essa garotada que está saindo do ensino médio quer ir para a faculdade. Como você teve nos anos 90, um congelamento de vagas nas universidades públicas, e uma política, a adoção de uma política de transferir essa demanda reprimida de alunos para a iniciativa privada. Como que você faz isso? Financiando
num primeiro momento, a partir do FIES. O ProUni aí vem com o Lula depois. Mas a expansão do ensino superior privado aqui se deve, no Brasil, é um caso atípico, em boa parte ao financiamento pelo poder público. E isso acabou aguçando o interesse de grupos estrangeiros, de grandes grupos ligados, por exemplo, ao setor financeiro, que não tinham tradição na educação, mas viram aí uma janela de oportunidade gigantesca de investimento com alta taxa de retorno, né? E realmente aconteceu isso. Você tem uma expansão gigantesca do ensino superior, financiada principalmente com esse capital. E agora, na educação básica, eu acho que tem outra grande oportunidade para eles, né? O que acontece na educação básica? A educação básica privada, ao contrário do ensino superior, a educação básica privada ela é pequena no Brasil. Mais de 80% dos alunos estão nas escolas públicas e 20% nas escolas privadas, né? Porém, está havendo um movimento de transferência de responsabilidades do poder público nas escolas públicas para a iniciativa privada. Como é que isso acontece? Explica para a gente. De várias formas. Por exemplo, vendendo apostilas. Né? O mercado editorial de livro didático no Brasil é gigantesco, porque o MEC ele compra de uma tacada só um monte de livro, né? E nos estados e municípios, muitas escolas começaram, apesar do MEC, né, que já beneficiava bastante, teve muita editora estrangeira entrando aqui, de olho nesse mercadão, né? Acho que dizem que nem a China produz tanto livro didático como o Brasil, porque você tem um comprador em grande escala, que é o MEC. E aí, as escolas estaduais e municipais começaram a desenvolver o sistema apostilado. Apesar de ter o livro gratuito, que não é gratuito, mas que chegava nas escolas sem custo nenhum, porque o MEC pagava pelas escolas, alguns estados e muitos municípios começaram a fazer sistemas apostilados. E ele compra das empresas, a gente chama hoje, é um nome meio equivocado, mas sistemas de ensino. Vem um pacote completo, vem as apostilas, orientação para professor, provas já feitas e assim por diante. Me parece que você imagina, se 80% dos alunos no fundamental e médio estão na escola pública, olha o tamanho desse mercado, desse negócio, né? Então, me parece que o grande interesse, inclusive, dessas empresas, me parece, é uma opinião pessoal, que é muito mais buscar know-how na escola privada para poder vender para o sistema público. A outra coisa que acontece, eu acho que eles copiaram, inclusive estão copiando de um modelo americano, que é a adoção de escolas públicas por organizações sociais com capital privado. Adoção remunerada, né? Adoção é assim, pois é, né? A viúva paga, né? Então a escola, são os vouchers que eles chamam, são escolas que começou no Rio de Janeiro, me parece que tem iniciativas aqui em São Paulo, uma empresa ou uma organização social adota uma escola e ela vai gerir o dinheiro, vai administrar a escola. É uma privatização pelas bordas. Sem dúvida nenhuma. Né? Até porque não pode privatizar literalmente, porque isso seria inconstitucional. Então, na verdade, é uma transferência do recurso público. É um jeitinho brasileiro de privatização. Pois é, a gente já fez isso com o FIES, a gente já fez isso com o ProUni, e agora a gente corre o risco de ter modelos alternativos de transferência de recurso público para a iniciativa privada. O Brasil é um país de dimensão continental, né? Então ele tem um mercado, mesmo com queda na taxa de fecundidade,
está acontecendo de forma relativamente acelerada aqui, você ainda tem um número muito elevado de crianças que precisam ir para a escola. Né? E um outro campo grande de privatização está na educação infantil e no serviço de creche, porque o déficit de creche é muito grande, porque a escola era obrigatória só a partir dos 7 anos, depois virou até os 6 anos. Isso. Mas do 1 aos 5 anos, ela teoricamente não era obrigatório. Se tornou obrigatório, pelo no mútuo, com a LDB, que incorporou a educação escolar, a Lei de Diretrizes e Bases, que a educação escolar ela passou a ser do 0 anos até a partir dos 0 anos, né? Então, o serviço de creche também. Você tem um déficit muito grande de creches, de vagas, e aí é complicadíssimo, porque como é que a mulher pode trabalhar se ela não tem onde deixar a criança? E o caminho rápido de suprir, em vez de criar novas creches, foi de fazer convênios com organizações sociais que recebem da prefeitura, aqui no caso de São Paulo, recebem da prefeitura e gerenciam a creche. Né? Elas montam a creche, recebem as crianças e recebem os valores do setor público. Ou seja, a viúva está disponível para tudo. Agora, na outra ponta, a gente lê essas escolas que cobram 10 mil reais de mensalidade aqui em São Paulo, esses grupos estrangeiros que estão chegando para montar escolas mesmo para uma elite da elite da elite. Elite da elite, Como é que é a isso? elite bem educada, que eles acreditam que vai administrar o Brasil para o resto da vida. Tomara que não seja assim. A reprodução ideológica. Esse é um fenômeno um fenômeno muito novo. Isso. Agora em agosto vai inaugurar uma mensalidade, mas ela é a exceção da exceção da exceção, né? Ela vai atender um grupo, embora quando anunciou a abertura teve uma fila de espera para, né? E é interessante porque a escola foi construída, ela usou um prédio do setor financeiro que está próximo de setores empresariais, na Marginal, né, próximo, ou seja, o pai já passa com o motorista, deixa a criança lá e está pertinho do trabalho. Se não for de helicóptero. Mas isso é aquela exceção mesmo, uma excelência muito grande. O Simplo até publicou mês passado que a propaganda da escola, perto da escola, a 500 metros da escola, tinha uma favela. E eles foram fazer um vídeo institucional, como se faz quando você vende prédio, né? Que você limpa todo o entorno. Então, eles limparam o entorno e tiraram a favela de lá. Quer dizer, não começou não muito bem. Se queria formar um cidadão global, agora está aumentando muito o número de escolas bilíngues, né? Porque essas são escolas, inclusive, internacionais, que elas têm validação de diploma fora. Mas eu acho que é uma exceção, assim, não tem, é pouco. Não. Você falou da mudança curricular aí, tem alguma coisa que te preocupa nessa mudança? Ensino médio? Tudo. Isso também parece... Vamos começar do começo. A reforma do ensino médio é uma reforma trabalhista pedagógica, do ponto de vista pedagógico, mas muito parecida. Que a ideia central da reforma do ensino médio foi esvaziar a lei, né? Flexibilizar, desregulamentar, para dar liberdade para cada escola fazer como bem entender. Como bem entender significa, inclusive, não dar conteúdo, por exemplo. Né? É para precarizar o... E aí também, a gente está falando de privatização da escola pública, a reforma do ensino médio abre brecha, né, para a contratação de professores não concursados, aliás, abre brecha para a contratação de professores não licenciados, né, chamado notório saber, né, sem diploma, ou seja, eles falam, a reforma fala especificamente do ensino de escolas técnicas no notório saber,
Mas na hora que a reforma propõe que o currículo se organize em áreas de conhecimento, em vez de definir algumas áreas disciplinares, né, ela permite que você invente aula de qualquer coisa. E aí, para aula de qualquer coisa, você não precisa contratar professor, né? Você pode criar uma aula de, sei lá, uma coisa muito específica e muito genérica que não vai ter professor. Então, é uma reforma, ela foi nesse sentido, ela desregulamentou bastante o ensino médio, né? Sob o argumento de que a gente está desregulamentando a lei, mas vocês não fiquem preocupados, porque o Conselho Nacional de Educação vai aprovar as bases curriculares nacionais. Base Nacional Curricular Comum. Quer dizer, é o mínimo que as escolas têm que garantir no país inteiro, sejam elas privadas ou públicas. Muito bem. Então eles desregulamentaram a lei e falaram, mas tudo bem que a regulamentação vem pelas bases. E em abril o governo apresentou ao Conselho Nacional de Educação a sua proposta de base curricular. E qual não foi a nossa surpresa, quer dizer, não foi tão surpresa assim, mas é que a reforma do ensino médio foi radicalizada nas bases curriculares. Basicamente, as bases curriculares diz que obrigatório mesmo no país, em todas as escolas, são 2 disciplinas, português e matemática. Depois também tem que dar aula de inglês, mas não precisa dar aula de inglês todos os anos, qualquer coisa assim, tá? E todo o restante se organizam em áreas de conhecimento, ciências da natureza e ciências humanas. Então, olha como eu vou fazer um paralelo com a reforma trabalhista. É um esvaziamento da regra geral, né, para permitir regras cada vez mais flexíveis e reduzir o currículo ao mínimo. Isso economiza dinheiro do Estado, sem dúvida nenhuma. Num primeiro momento pode não reduzir, porque os professores são estatutários, eles são estáveis, eles não podem ser mandados embora, né? Mas o Estado não vai precisar fazer tanto concurso público, porque ele não vai precisar de tanto professor. Ele não vai precisar de um professor de biologia e um professor de física e um de química. Ele pega um cara que não entende nem de física, nem de química e nem de biologia, porque ele foi, sei lá o que ele é, né? Ciências básicas aí, e contrata aí esse cara para dar tudo. E não vai precisar dar tanta aula de uma disciplina ou outra. Agora só uma coisa, precisa mais do que português e matemática? Precisa de muita coisa, né? Precisa, primeiro, para garantir ao aluno o acesso àquilo que a humanidade construiu ao longo de muitos séculos. Isso é importantíssimo. Como é que você pode dar opção para o aluno escolher se ele gosta disso ou daquilo, se você não apresentar, né, aquilo que a humanidade construiu? Segundo, o conhecimento, o português, a matemática e o português são 2 linguagens absolutamente necessárias a todas as outras áreas do conhecimento. Não há dúvida, né? Na área de ciências humanas, você precisa mesmo ter o domínio, claro, da linguagem, né, escrita e oral, também da linguagem matemática e também nas outras áreas, talvez física, química, mais de matemática do que qualquer outra coisa. Mas é importante mostrar o universo, dar ao aluno a possibilidade dele conhecer o que a humanidade construiu. Talvez não da forma como esteja hoje organizado. Se diz que tem muita disciplina, o currículo ele é muito fragmentado, é verdade, né? Acho que isso precisa mesmo ter uma discussão maior, mas não com esse sentido de desregulamentação radical que está sendo proposta, porque é isso que está sendo proposto. Por trás disso, eu não tenho dúvida que a questão não é pedagógica,
né? Ela tem a ver com redução de custos. E aí, nesse caso, as escolas particulares também se interessam. Né? Redução de custos no poder público. Mais do que a questão de custo, é uma destruição, um desmonte do conceito de educação que foi construído durante décadas. Durante séculos. E décadas no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma. Que vai formar, na verdade, vai formar analfabetos em vida. Exatamente. Né? O aluno que não sabe nada, né? Inclusive, ele não tem. A educação escolar, ela é diferente da educação comum. Ela tem coisas específicas que não pode ser tratada. E é necessário, quer dizer, estudar, às vezes ficar horas em cima de um livro é necessário. Às vezes é pesado, cansativo, mas é preciso. Então se vende a ideia de que o ensino pode ser sempre uma coisa prazerosa, divertida. Não, ela envolve trabalho também, né? Então voltando àquilo que a Leonora estava falando, esse projeto aí, que quer dizer, vai até mais além da questão econômica, ele me parece estar inserido num projeto de país, ou na não existência de um projeto de país. Colocar para o Brasil do futuro pessoas não qualificadas, ou qualificadas apenas para tarefas simples. Isso. E aí você é colocar o Brasil em uma determinada posição no cenário internacional. Absolutamente correto. Por trás disso tem a questão de um projeto nacional. E o projeto nacional que parece que está prevalecendo aí nas esferas de poder é de devolver o Brasil na divisão internacional do trabalho a um país rico em recursos, principalmente recursos naturais, passíveis de serem vendidos e não de serem transformados por uma mão de obra altamente qualificada aqui. Né? Sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida disso. Então, quando você brincou lá, eu falei, precisa mais do que mais. Realmente, para a atividade simples, né? Você não precisa mais do que falar e do que fazer conta. Não há necessidade nem disso. Pensar possível. Então, tem a ver fundamentalmente com um projeto nacional, um projeto de país que definitivamente não é aquele para o qual a gente quer. Né? Especialmente os professores, que eu acho que acreditam muito na educação, porque se fala muito, né, hoje que a educação é saída para tudo. Eu tenho um pouco de ojeriza quando eu vejo essa frase, principalmente em campanhas mas a gente acredita mesmo que ela é saída não para tudo, né? Mas principalmente para garantir ao aluno a liberdade de poder escolher depois, né? De poder ter discernimento crítico, de poder ter reflexão, enfim, essa é a grande riqueza do meu trabalho, do trabalho que a gente executa. Muito bem. Que mais, Rodolfo, que a gente ela não falou perguntou? Projeto de país, ela falou que esse não é o projeto de país que a gente quer. Qual é o projeto de país que a gente quer? É um país que continue rico, né, e que consiga, primeiro, um país mais igualitário, com menos desigualdade, um país com autonomia, um país que consiga se colocar no sistema internacional de forma altiva, não se subordine a capital internacional, e que tenha autonomia mesmo de produzir e reverter as riquezas que a natureza conferiu para a gente em prol da sua própria sociedade, né? Não entregar para fora. Acho que o pré-sal ele diz um pouco disso, é um exemplo claro do que está acontecendo hoje com a gente. Né? E um país que consiga produzir ciência, conhecimento e tecnologia e até entregar isso para o resto do mundo, para países mais pobres do que o nosso e que necessitem. Né? A gente tem tudo, tem todas as possibilidades, a gente tem recursos humanos no país, tem uma geografia absolutamente fantástica, né? Mas enfim, é isso que aguça também o interesse de grandes grupos. Eu acho que os eventos que aconteceram no país desde 2016, para mim tudo que acontece hoje ele mostra, né, o que estava por trás do golpe, era entregar o país mesmo para o capital internacional, né? E acabar com o projeto de país que estava bem ou mal
estava sendo construído, né? Eu critiquei o ProUni e critico ainda bastante, mas sem dúvida nenhuma ele acabou viabilizando o acesso ao ensino superior para uma parte grande de alunos, né? Muito bem, conversamos aqui, então, conversa muito elucidativa, né, Silvia? Vários aspectos da educação, acho que foi super legal aí a nossa conversa. E toda essa conversa vai estar disponível aqui no Facebook, claro, no YouTube. Que eu vou colocar aqui o nosso canal aí, que é o youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia com letras maiúsculas. E no nosso site, que é a nossa âncora, nosso porto, o Tutameia, que você chega lá pelo tutameia.jor.br. A gente agradece a presença da Silvia e vamos mostrando aí nossa figura de encerramento. É isso? Temos aqui a nossa... Posso só falar uma coisinha, né? Primeiro é agradecer a participação. Eu me sinto profundamente honrada. O Simples agradece. Para a gente é muito importante, porque professor de escola privada, até porque é um número muito reduzido aqui em São Paulo, né? Ele é visto sempre, quando comparado com a escola pública, parece que é uma elite do professorado. Não, você tem média salarial aqui muito baixa, problemas muito grandes. Então é muito importante dar visibilidade ao que acontece conosco no dia a dia. Então eu agradeço profundamente essa oportunidade. E eu quero lembrar que no dia 24, hoje, né, a partir das 17h30, na Assembleia Legislativa, o Simples está promovendo um debate sobre as bases nacionais curriculares comum do ensino médio, e vai ser seguido às 19h de uma audiência pública para a qual foram convidados também o Sindicato Patronal, o CIESP, e a Associação de Escolas que se julgam mais diferenciadas, chamada ABEPAR. Eles estão convidados e a gente espera a presença deles para poder debater frente a frente a campanha salarial. Boa. E espera todo mundo lá, né? Também, ou por transmissão ao vivo, Facebook, ou na TV da Assembleia. Na Assembleia, boa, muito bom. Dado o recado da Silvia, encerramos as nossas transmissões agora, né? Com o Augusto de Campos. Augusto de Campos, que nos permitiu usar um dos seus contrapoemas, que encerra a visão dele do como está a conjuntura, do que é preciso hoje. É o contrapoema Lula Livre. Tá. Obrigada, Silvia. Que lindo!